Olá, Rafael. Eu vou contar um relato que aconteceu no sítio do meu avô, que fica no sopé da Serra do Barro Vermelho. O meu avô era caçador e o seu sítio ficava próximo ao sopé da Serra de Barro Vermelho, local que muitos consideram místico, pois já houve relatos de caçadores que se deparam com criaturas e entidades como caboclos, boiadeiros, lobisomens e sacis. E dizem que as folhas no chão da mata ficavam embrasadas como fogo durante a noite. O meu avô não sabia se existiam essas outras coisas, mas com certeza ele acreditava na existência de um cão negro assombrando aquela mata, pois ele mesmo já havia visto aquela terrível criatura na serra. Era um cão negro de tamanho descomunal que andava pelas matas e também nas redondezas do seu sítio. Aquele cão matava animais e rondava a casa e uivava durante a noite próximo às janelas da casa, deixando a minha avó e as crianças da casa apavorados durante as noites de lua cheia. O meu avô andava com muito medo que aquela criatura um dia resolvesse entrar dentro de casa e atacar a sua família. Ele chegou a cogitar se mudar para outro local, pois já não tinha muitas casas naquela região, devido às outras famílias já terem se mudado para outros lugares, com medo dos uivos e dos casos que as pessoas relatavam. Os antigos até eram acostumados a essas coisas, mas as pessoas mais novas não sabiam lidar com essa situação. Acontece que nos últimos anos parecia que os acontecimentos estavam mais frequentes, e o meu avô e a sua família escutavam aquele ser rondando em volta da casa, uivando e atacando seus cachorros e animais do sítio. Certa vez, durante a noite, quando essa terrível criatura estava rondando pelo sítio, o meu avô resolveu sair para fora de casa e confrontar a medonha criatura. Então, ele viu um cão negro humanoide próximo ao curral. O meu avô ficou impressionado com aquela visão demoníaca e ele, trêmulo, apontou a sua arma em direção à besta e disparou. E aquele ser repugnante ficou o encarando, e as balas atravessaram uma sombra disforme negra que recuou rapidamente para dentro da mata como fumaça. Aquela situação estava fora do controle, e por anos parecia sem solução. Até que um dia, enquanto andava a cavalo na estrada principal próximo ao sítio, o meu avô se deparou com um andarilho com roupas surradas, mochila nas costas e cantando e falando sozinho pelo caminho. Este homem pediu informações ao meu avô de como chegar na cidade mais próxima e também perguntou se ele teria algum dinheiro para lhe dar. Então, o meu avô lhe deu alguns trocados e a informação de como chegar na cidade mais próxima. O andarilho agradeceu pela ajuda e, já se preparando para seguir rumo, ele virou-se, chamou o meu avô e lhe disse: "Ei, doutor, tome cuidado, pois essa região possui muitos vórtices e vértices para outros planos e coisas perigosas nessas matas." O andarilho misterioso se aproximou do meu avô, entregando-lhe um frasco em mãos que havia retirado da sua mochila, e ele disse: "Tome aqui esse frasco com óleo de flor de samambaia. Passe nos umbrais da porta e janela da sua casa, e no seu corpo, quando for sair para a mata para caçar, e terá proteção. Mas não desperdice, pois a flor de samambaia é muito rara neste mundo,
e você não me verá de novo para conseguir outra. Agora vá, siga rumo. O meu avô agradeceu àquele homem, que lhe disse que poderia o chamar pelo apelido de Poeirinha, e ele então partiu rumo à estrada. O meu avô passou a usar o óleo de flor de samambaia todas as noites nas portas e janelas de sua casa e também nos seus animais. E depois desse dia, nunca mais houve um ataque dessa criatura no sítio. Porém, depois de mais ou menos um ano, o pequeno frasco dado pelo andarilho já estava acabando. E com medo daquela criatura voltar a atormentá-lo, o meu avô teve uma ideia arriscada. Ele pensou que se ungisse as balas do revólver com aquele óleo, talvez desta vez ele conseguisse matar a criatura. Então, resolveu chamar mais 2 amigos caçadores e ir à procura do cane do inferno que o atormentava. O meu avô pegou o restinho do óleo de flor de samambaia que ainda restava, ungiu as balas do revólver, ungiu também os seus cachorros de caça, o seu corpo e também o corpo dos seus amigos. E então ele partiu em subida à serra em plena noite de lua cheia. Eles estavam dentro da mata quando os cachorros começaram a latir e correram em direção mata adentro. E de longe, eles avistaram em cima de uma árvore uma criatura em forma de um horrendo cão negro, com imensos olhos vermelhos, rosnando para os cães de caça do meu avô, porém sem conseguir atacá-los. E sem pensar 2 vezes, ele colocou as balas ungidas com óleo de flor de samambaia no revólver e atirou, acertando 2 tiros na criatura, que caiu no chão ferido e se transformando em um homem. Aquele homem estava totalmente nu. Ele se levantou mesmo ferido e fugiu mata adentro. 2 dias depois, chegou a notícia que um caseiro do sítio próximo dali tinha sido encontrado morto dentro de casa, com perfurações no corpo. E as autoridades acreditavam que seria um caso de latrocínio, mas para o meu avô, estava mais claro que aquele homem era o cane do inferno da Serra do Barro Vermelho. O meu avô conta essa história até hoje, agradecido pela ajuda daquele misterioso andarilho e pensando sobre aquele misterioso frasco com óleo de flor de samambaia, já que até onde se sabe, as samambaias não produzem flores. Bem, Fael, este é o meu relato que foi me contado pelo meu avô. Desejo a todos do canal uma boa noite.